E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria trazer um vídeo, uma questão de que eu pensei nas últimas semanas. Quer dizer, nessa última semana, nesses últimos dias, que foi referente ao famoso filósofo francês René Descartes, que foi, sem dúvida, um dos pensadores mais influentes da história da humanidade. Ele foi realmente um divisor de águas, porém, por mais que em alguns pontos ele realmente tenha sido um homem admirável, por exemplo, na sua incessante busca pela verdade e pelo conhecimento, ele trouxe mais mal do que bem para a humanidade no quesito da filosofia. No quesito da matemática, realmente ele foi muito importante, ele trouxe muitos bens, muitos avanços. Mas no quesito das ideias, do pensamento, ele realmente trouxe mais mal do que bem. E eu queria realmente agora trazer nesse vídeo qual é o grande problema de René Descartes. Mas antes de tudo, peço novamente para que você dê seu like e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Bem, vamos lá. O Descartes, ele começa já, ele vem da filosofia moderna e ele é conhecido como o pai da filosofia moderna. E aqui já começa um grande erro, porque a gente sabe que a filosofia, ela busca a verdade, mas a verdade, como eu já falei, ela é absoluta, ela não muda nunca, ela é eterna. Então, se a filosofia busca a verdade, logo, há de se convir, né? É de se imaginar, é óbvio, é lógico que ela também não muda, que os princípios que ela busca e que ela encontra também devem ser únicos, devem ser eternos. Sendo assim, é impossível então a gente falar, eu sou o pai da filosofia moderna, porque não era para ter uma diferença entre a filosofia moderna e a antiga ou a medieval, era para ser os mesmos princípios, só introduzir mais ainda, só realmente acrescentar mais, mas não criar outros. Então esse negócio de eu sou o pai da filosofia moderna é uma coisa ridícula. Então já começa aí. É esse erro da maioria dos filósofos modernos, que é falar, eu quero começar a filosofia do zero, eu irei criar realmente a real filosofia. Isso é um absurdo. Porque a tradição filosófica que existia na filosofia antiga e medieval, que foi iniciada por Platão e mais particularmente por Sócrates, ela foi rompida na filosofia moderna por muitos filósofos, especialmente por Descartes. Ele foi um dos grandes nesse quesito. É claro que antes dele também vieram outros, como por exemplo Guilherme de Ockham, enfim, ou sei lá, Maquiavel. Mas ele foi um grande divisor de águas, ele rompeu com a tradição filosófica. Então, assim sendo, ele próprio admite isso no seu mais famoso livro, Discurso do Método. Ele fala como que ele começou a buscar o conhecimento por conta própria. E ele explica lá como é que foi. Ele fala que ele foi membro dos melhores colégios jesuítas da sua época, e que na época a filosofia que estava no seu auge era a escolástica. E ele aprendeu e estudou os filósofos da escolástica na escola, porém ele não gostava da escolástica, ele achava ela limitada e incompleta. Então ele quis criar uma nova filosofia, então ele quis criar realmente, recomeçar do zero, recomeçar a real filosofia, segundo ele. E aí com isso, ele começou a sua famosa dúvida metódica, que vamos questionar tudo, como diria o Arthur do Mamãe Falei. Ele foi literalmente esse cara, ele começou a questionar tudo. E os dois maiores erros dele, ele começou a questionar se ele próprio existia e se o mundo exterior existia. Ele chegou nesse ponto. Mas aí entra a sua famosa conclusão, que é uma das mais famosas da história da filosofia, que eu posso duvidar de tudo, exceto da dúvida, porque se eu duvido, é preciso existir a dúvida. Mas, para existir a dúvida, é preciso ter alguém para duvidar. Então, quem é esse eu que está duvidando? Logo, penso. Logo, existo. Então, essa foi a sua famosa conclusão, que várias pessoas repetem essa frase sem entender o que realmente ela significa, entender o porquê ela está errada. Penso, logo, existe, está errado? Então, nós não existimos? Calma, não é bem assim. O que eu quero dizer o conhecimento de que nós existimos e que o mundo existe é uma coisa já inata em nós. É impossível se provar que nós existimos e que o mundo exterior existe. Por quê? Desde o momento em que nós nascemos, nós já temos a noção de que nós somos um eu, nós somos uma consciência, nós somos um ser, porque nós percebemos o mundo. E nós, desde muito bebês, desde muito novos, muito crianças,
nós fazemos uma diferenciação entre o eu e o mundo exterior. E com o tempo, nós percebemos que tem uma diferença entre o eu, as coisas do mundo exterior, e que tem outras consciências além da minha. Logo, eu não sou o único ser que percebe o mundo, ou que pensa sobre ele, ou que o deseja. Tem outros além de mim, vários além de mim. Então, essas três consciências, essas três ciências, essas três noções, esses três conhecimentos já são inatos em nós. Então é impossível se provar a própria existência, porque a prova já pressupõe o conhecimento do eu do mundo exterior. Ou seja, é impossível se provar que o eu existe e que o mundo exterior existe. Porém, se nós não soubéssemos, se nós não tivéssemos certeza que o eu existe e que o mundo existe, seria impossível existir qualquer prova e qualquer filosofia e qualquer ciência. E aí está o erro do René Descartes. Ele não percebe o erro que ele comete. Porque ele fala, se eu duvido, logo é preciso ter alguém para duvidar. Logo eu existo. Mas calma aí. Se você já está pressupondo que você existe, você não está provando nada. Você já sabe que você existe. Já é um conhecimento inato na sua mente, no seu ser. Você próprio está se autocontradizendo, René Descartes. Você viu o que você disse? Você falou, se eu duvido, se tem alguém que duvida, logo sou eu, logo eu existo. Você já sabe que você existe porque na sua própria frase você já está se referindo ao eu. Se você fala, tenha dúvida, logo tem alguém duvidando. Então, como é que você já está pressupondo que essa dúvida está vindo de você? Sabe por quê? Porque você já sabe disso. Já é um conhecimento inato em você. Porque, vamos lá, o que é a prova? A prova é a conciliação de um fato que é inato, que é aparente, para um fato que não é inato e que não é aparente. Ou seja, é uma hipótese. O que nós iremos usar como base? A base vai ser um fato que já é aparente, já é inato. É isso que é a prova. O conhecimento de que nós existimos e que o mundo existe, ele é o fato já inerente, já inato, já aparente. Então, veja, essa noção de que eu existe e que o mundo existe não nasce de uma prova. Não é preciso filosofar ou se chegar a uma ciência, ao conhecimento para saber se nós existimos ou não, ou se o mundo existe ou não. Se criar qualquer prova, para se criar qualquer ciência, para se criar qualquer filosofia, é preciso, antes de tudo, já saber que nós existimos e já saber que o mundo existe e que tem outras consciências além da minha. Então, esse é o grande ponto. Antes de tudo, antes da prova, já vem a noção do eu, já vem a noção do mundo. Então, veja, como eu falei, a primeira coisa que começa é o fato aparente, é o fato já inato, já lógico. Depois vem um fato que é a hipótese, né, que é um fato que não é óbvio, que não é aparente. E aí, depois disso tudo, depois desses dois é que entra a prova. Só após isso. Então, não tem como provar a nossa existência. Isso é filosoficamente impossível. E o Descartes mostra isso porque ele próprio se autocontraduz, porque ele próprio já está incluindo a noção do eu nesse fato. E aí que tá. Isso é uma grande diferença entre René Descartes e Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, ele sim, já mais de 1000 anos antes de Descartes, ele já estava à frente dele. Por quê? Santo Agostinho não fala que, se eu penso, logo eu existo. Por quê? Aí que tá. Agora, a gente precisa fazer uma diferenciação entre as 5 camadas do eu. Tem o eu perceptível, ou seja, é o eu de agora, é o eu que percebe as coisas do mundo, que sente o mundo ao redor, ou seja, os nossos 5 sentidos. Tem o eu social, que é como a sociedade olha pra gente e como nós usamos esse olhar da sociedade em nossas vidas. Tem o eu biográfico, que é tudo que nós vivemos, ou seja, nosso eu histórico. Tem o nosso eu de personalidade e de caráter.
E aí sim tem o nosso eu real, que é o nosso eu mais profundo, que é o eu perene, imortal, que é o eu da consciência. Antes de tudo, para ter essas 4 camadas de eu que eu falei, é preciso antes de tudo, como base, existir o eu real, que é o eu da consciência, nosso eu mais profundo, aquele que é imortal. Nós somos imortais porque o nosso eu, ele é imortal, porque ele é perene. Então veja, mesmo que meu corpo e minhas ideias tenham mudado ao longo da minha vida, a minha consciência, o meu eu nunca mudou. Eu sou o mesmo que eu era desde que eu tinha 5 anos de idade. Desde que eu nasci. É o mesmo eu. Não era uma outra pessoa. Eu não sou uma outra pessoa de quando eu era há 10 anos atrás. É o mesmo eu. São só as outras camadas do eu, as 4 outras camadas que vão mudar. Mas o eu como base, o eu como consciência, o eu como real, o eu imortal, o eu perene, nunca muda. E aí que tá o erro de Descartes. Ele quis provar a camada do eu da 5ª camada, que seria o eu mais profundo, o eu mais verdadeiro, que é o eu perene. Esse foi o erro dele. Ele já sabe que esse eu existe. Mas aí qual que é a diferença dele para Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele quis estudar o eu biográfico, que seria a 3ª camada. Então, ele fala, olha, eu não me conheço, mas eu sei que eu não me criei. Eu sei que antes de eu nascer, o mundo já existia. Portanto, desde que eu comecei a existir, todas as leis universais já existiam antes de mim e eu comecei a testemunhá-las com o tempo e aprendi com elas. Então, essa é a principal diferença entre Descartes e Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi muito mais sábio, muito mais inteligente do que Descartes. Por quê? Porque ele faz uma diferenciação do eu real, que seria o eu imortal, né? O eu da sua consciência, para o eu biográfico. Ele faz essa diferenciação, coisa que Descartes não faz. Descartes quis entender, ele quis cientificar, ou melhor dizendo, ele quis filosofar muito acerca do eu real, o que não dá para tirar muitas conclusões acerca dele. E é filosoficamente impossível isso. E Santo Agostinho sabia disso. Por isso que ele não quis filosofar muito sobre o eu real, mas ao contrário, ele filosofou muito acerca do eu biográfico. Ele falou muito sobre isso em suas obras. E ele usa isso como um método, porque ele usa o método da confissão autobiográfica. Foi ele que começou com isso. Então, ao invés dele falar sobre si mesmo, que assim, se enquadraria ou no eu social, ou no eu de caráter, de personalidade, para ele se confessar do eu biográfico, porque ele sabe que o que constrói o nosso ser, o que constrói o que nós somos hoje, no quesito social e do caráter, da personalidade, é antes de tudo o eu biográfico. É só entendendo nossa própria biografia que nós podemos nos entender e guiar melhor as nossas vidas. E quem ensinou isso para o Ocidente foi Santo Agostinho, tanto que a primeira autobiografia do Ocidente é dele, são as Confissões. Então veja que mais de 1000 anos antes de Descartes, ele já sabia disso, já estava à frente dele e à frente da maioria dos filósofos modernos e contemporâneos. Então é isso, gente. Esse foi o principal erro de Descartes e também, além dele, eu posso citar também o racionalismo. Porque o racionalismo, como eu já falei, ela é uma filosofia negativista, porque ela dá muito valor só para a razão e nega todas as outras fontes de conhecimento humano. Isso é um erro. E a prova disso é o que o Chesterton nos fala. Ele fala, o louco não é o cara que perdeu a razão, mas o homem que perdeu tudo menos a razão. Porque o racionalista, ele fica tão focado na própria racionalidade, no próprio intelecto, que ele nega tudo o que vem de fora. E essa é a figura do louco. Ele passa a agir literalmente como um esquizofrênico. Então é isso. Esses foram os principais erros de Descartes. E é importante fazer esse tipo de vídeo para a gente não cair nos mesmos erros, nas mesmas falhas que eles, entendermos a real filosofia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like,
inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!